Matrix, o clássico do cinema, criado como uma metáfora trans pelas irmãs Wachowski, hoje em dia são utilizados por conspiracionistas e até pessoas bem intencionadas para argumentar que outros sujeitos saiam da Matrix, ou seja, saia da alienação e manipulação. Fala, amante do cinema, tudo bem com você? Eu sou Gui Farias e neste vídeo vamos falar sobre um dos filmes mais populares do final dos anos 90. Em 22 de dezembro de 2021, a quarta parte de Matrix chegará aos cinemas e ao HBO Max. 21 anos após a sua estreia e depois de arrecadar 463,5 milhões de dólares, que dá cerca de 2,38 bilhões de reais, e reformar esteticamente o cyberpunk com micro-óculos de sol e muito couro preto, Matrix enfrenta um curioso paradoxo em seu quarto filme: assumir que uma saga formulada como uma metáfora trans acabou sendo modificado por comunidades conspiracionistas da internet, onde as comunidades da Pílula Vermelha recorrem aos símbolos do filme para pregar a necessidade de sociedade despertas. Porém, esse despertar é muitas vezes carregado de pensamentos arcaicos num debate muitas vezes raso, de pauta de costumes, onde muitos pregam Deus, mas fazem o contrário da palavra. Ou seja, são preconceituosos, são racistas, são misóginos, são homofóbicos. Por que Matrix é uma metáfora trans? Uma das criadoras de Matrix, Lily Wachowski, confirmou que o filme é uma metáfora trans. Falou isso em um vídeo para o Netflix Film Club em 2020. Onde esclareceu que, tal como vinha sendo debatido em vários fóruns, ensaios acadêmicos e até mesmo em ensaios de relevância viral, como o publicado pela jornalista Emily van der Herff, o filme é de fato sobre a experiência de ser transgênero. Abre aspas, essa era a intenção original, mas o mundo não estava totalmente preparado, fecha aspas. Lana Wachowski se declarou uma mulher trans em 2010. Lily Wachowski também tornou público que era trans em 2016, o que implica que, quando lançaram a primeira parte da saga, ainda não haviam oficializado sua identidade de gênero. Na época em que a confirmaram durante anos, a internet não hesitara em buscar referências ou símbolos escondidos no longa. Em 2020, uma das irmãs criadoras quis confirmar tudo. Lançada em 1999, Matrix esboçava em linhas gerais que no futuro, após uma dura guerra mundial, quase todos os seres humanos estariam sendo escravizados por máquinas e inteligências artificiais. Em uma curiosa reviravolta profética, foi o primeiro filme de grande sucesso a retratar a internet como uma utopia capitalista envenenada que mantém a sociedade alienada de sua realidade. Esses escravos estão conectados à rede Matrix, suspensos no imaginário funcional do século XX, tal como concebíamos. Os libertos ou não escravizados vivem em uma cidade Zion, uma paisagem desértica, sem ostentação, mas na qual se pode desfrutar do verdadeiro eu. A jornalista Laura Whaley, em um ensaio sobre por que Matrix é uma metáfora trans, escreveu, abre aspas, a primeira linha do texto que aparece na tela contém a palavra trans, call trans opte, chamar trans opte. É literalmente a segunda palavra do filme. Talvez seja uma coincidência, mas a mesma linha de texto também aparece bem no final do longa. O tempo lhe daria razão. A co-diretora e co-roteirista Lily Wachowski explica no clipe esclarecedor sobre o significado da trilogia. Abre aspas. Tudo em Matrix tem a ver com o desejo de transformação, mas tudo vinha de um ponto de vista que estava trancado, fecha aspas.
Aquele desejo que as irmãs Wachowski tinham na cabeça se transformou plenamente no personagem de Switch, um homem no mundo real e uma mulher em Matrix. No roteiro original, e que representava, segundo a diretora, onde estavam nossos espaços mentais. O personagem Switch em Matrix só aparece na primeira parte da saga. Na abordagem do filme de Wachowski, Switch seria interpretado por 2 atores de gêneros distintos, com perfil andrógeno, intercambiando-se dentro e fora da Matrix. O objetivo era provar que o corpo físico de uma pessoa é a maneira como ela vê a si mesma em um mundo em que pode controlar a sua aparência, podem nem sempre coincidir. Essa possibilidade foi eliminada do filme pelo estúdio, e a atriz Belinda McClory, que se apresentara para fazer metade do papel, acabou interpretando as 2 versões da personagem. Em sintonia com a libertação virtual das cadeias de gênero que Donna Wannary defendia em seu manifesto Cyborg e que agora o feminismo Glitch defende, em Matrix as personagens de Zion rejeitam nomes binários e abraçam a possibilidade de transcender o gênero como entendiam. Neo, que é o Keanu Reeves, ao entrar em Zion, rejeita seu nome, Thomas Anderson. Quando conhece Trinity, que é a Carrie, deixa escapar que entendia que era um homem, ao que ela responde: muitos caras pensam assim. Seu uniforme também é uma extensão dessa liberação. Veste-se de preto e de forma assexuada. Emily Van der Erf escreveu em sua análise de Matrix, abre aspas, o filme inteiro gira em torno da transcendência das formas de experiência física para explorar as possibilidades da nossa mente. Os corpos são, na melhor das hipóteses, uma sugestão. Seu cérebro é o que realmente importa. Fecha aspas. Mas foi o mítico discurso de Morpheus, quando conheceu Neo, que mudaria tudo para o bem e para o mal. Deixe-me dizer por que você está aqui. Está aqui porque sabe de algo. Você não pode explicar, mas sente. Você sentiu isso durante toda a sua vida. Há algo que anda mal no mundo. Você não sabe o que é, mas está aí como uma lasca em sua mente, deixando você louco. É essa sensação que te trouxe até mim. Você sabe do que eu estou falando? Essas palavras, e especialmente a pílula vermelha que logo em seguida se fazia presente para despertar sua mente e ficar consciente da Matrix, ironicamente se afastaram das crenças de Wachowski sobre a transcendência do gênero e suas infinitas possibilidades, e se instalaram e foram replicadas em fóruns que defendem as teorias da conspiração ou reforçam a cultura misógina mais selvagem da internet. Tomar a pílula vermelha é uma referência que funciona como uma apropriação ou senha de Matrix por parte de grupos extremistas, por causa daquilo de tomar a pílula certa como Neo para descobrir a realidade que os outros não querem ver. O fenômeno que cresceu principalmente na última década é formado em sua maioria por homens. Esses homens se definem como homens que seguem seu próprio caminho, MGTOW na sigla em inglês, na chamada manosfera ou machosfera. Seu reverso feminino são as trade wives, esposas tradicionais, ou mulheres da pílula vermelha. Mulheres que renegam o feminismo, essencialistas que vivem ancoradas nos valores tradicionais e que defendem a submissão feminina. Abre aspas, na nossa realidade, a ideia de tomar a pílula vermelha reforçou o que há de pior na internet, fecha aspas, lamenta a Emily, sobre como esse termo se padronizou no imaginário de conspiracionistas. Até uns 2 anos atrás, se alguém adicionasse pílula vermelha ao seu nome de usuário ou à comunidade de seu fórum, provavelmente era para criticar a esquerda, negar as
desigualdades na justiça social, especialmente em questões relacionadas ao feminismo ou à causa LGBTQIA+. Desde a crise do coronavírus, a narrativa de acordar tomando a pílula vermelha penetrou em novas comunidades, tornando-se um símbolo de grupos negacionistas do vírus ou paranoicos conspiratórios. E assim que se dissemina no Telegram de modo bem normal em QAnon espanhol ou espanhóis despertos, composto por mais de 3.000 pessoas. Escreve, abre aspas, não existe nenhum vírus, são resfriados, e agora chamam isso de Covid-19. Esse suposto vírus, o coronavírus, nem sequer foi fotografado, isolado ou purificado. Vamos ser um pouco mais sérios, vamos tomar a pílula vermelha, por favor. Fecha aspas. Para entender toda essa virada irônica do destino, basta visualizar uma série de tweets entre Elon Musk, Ivanka Trump e Lily Wachowski. Quando o fundador da Tesla tweetou: "Tome a pílula vermelha", a filha do então presidente dos Estados Unidos responde: "Tomei". A resposta da criadora de Matrix? Foda-se vocês dois. Atenção! Um recado muito importante. Quero te fazer um convite para me seguir no Instagram. Meu arroba é o gui_fari.as. Lá você terá conteúdo exclusivo. Coloco enquetes para saber que música, filme, série, livro ou tema você quer que eu faça vídeo. Então vale a pena me seguir para você escolher o que quer assistir aqui no canal. Se você gostou dessa reflexão sobre Matrix, escreva "Pensadores da Pílula Vermelha" nos comentários desse vídeo. Assim eu vou saber que você chegou até o final porque está interessado em conhecimento. Que bom que você chegou até aqui. Este é o canal Pensando Nisso, que ajuda você a entender e se desenvolver intelectualmente para a vida por intermédio da arte e da cultura. Um agradecimento especial a Noélia Ramires pela ajuda com o roteiro. Se você quiser dar uma olhada, o link da matéria dela completa está aqui na descrição. Eu sou Gui Farias, muito obrigado pela sua audiência. Na tela, uma playlist com filmes e séries que eu já analisei no canal. Só clicar aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.